pessoal, tá começando mais um Forbes Esportes, o podcast aqui da Forbes Brasil em que a gente recebe grandes nomes do esporte brasileiro. Eu sou Isadora Tega e tô aqui hoje com a Letícia Buffoni, super campeã, uma das maiores atletas do skate mundial. Letícia, que prazer ter você aqui, obrigada demais pela presença, viu? O prazer é meu. Vamos começar falando, primeiro quando a gente pensa, hoje em dia eu acho que o skate já está muito mais popularizado, muitas mulheres brilhando, a gente vê aí agora na última Olimpíada Raíssa, tudo. Só que quando você começou não era assim, né? Como que o skate entrou na sua vida? Realmente, hoje em dia tá muito diferente. O skate mudou muito, muito, muito. Principalmente de 6 anos, 7 anos pra cá. Mas quando eu comecei, era muito, muito ruim. Era assim, não tinha mulheres quase andando de skate. Era muito difícil você ver mulheres andando de skate. Não tinha muitas pistas para treinamento, não tinha apoio nenhum de patrocinadores, de eventos. Os eventos eram muito pequenos. Você ganhava um campeonato brasileiro, você ganhava um shape, que é a madeira do skate, e uma camiseta. Em um campeonato brasileiro? Em um campeonato brasileiro. Caramba. Então assim, a gente nossa premiação antigamente era em material. E então era bem difícil. Eu comecei a andar de skate porque meus amigos começaram a andar de skate. Eu jogava bola, então não tinha ninguém para jogar bola com eles. E aí comecei a andar de skate com skate emprestado. Mas não foi algo que eu vi e falei, eu quero ser skatista, eu vou ser skatista. Não, eu subi em cima do skate a primeira vez, gostei, me adaptei bem já no primeiro dia. E aí no dia seguinte subi de novo no skate, porque os meninos estavam andando. E aí um amigo da minha irmã pegou e falou, eu tenho um skate em casa que eu ganhei, nem usei, tá lá jogado, novinho, eu vou trazer pra você. E aí ele me trouxe, e aí eu parei de jogar bola com os meninos, comecei a andar de skate com eles todos os dias na rua, ali da minha casa mesmo. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha de 9 para 10. E era muito assim, uma brincadeira, a gente andava de skate segurando no portão da garagem, pulando a guia. Não tinha uma pista de skate perto da minha casa para ir. E a gente também era muito, muito novo. Então não podia ir pra pista. E aí meu pai não gostava que eu andava de skate. Sério? Ele odiava, assim, porque eu era a única menina. Então ele falava que eu tinha que ficar dentro de casa com as minhas irmãs e estudando. Ele não queria que eu andasse de skate de jeito algum. E aí ele me colocou de castigo várias vezes. E aí eu fugia do castigo, ele ia trabalhar, eu fugia do castigo pra andar de skate. E aí algumas vezes minha mãe falava que eu tava na casa da minha avó, mas eu tava na rua andando de skate. E aí teve um dia que meu pai chegou do trabalho e eu tinha fugido do castigo e eu tava na rua andando de skate, ele viu. Então quando eu cheguei em casa, ele pegou o meu skate, cortou o meu skate no meio, cortou a madeira no meio. Falou que eu nunca mais ia andar de skate. Só que eu já tava muito apaixonada por skate quando ele fez isso. Então, pra mim, assim, aquele dia foi um dia que eu achei que eu nunca mais ia andar de skate na vida. Eu chorei por uma noite inteira. Eu sei, como assim eu não vou andar de skate? Todos os meus amigos estão andando de skate, eu quero andar de skate. Até então era só um hobby, nada era uma que, brincadeira. Nem imaginava que isso poderia se tornar sua profissão, né? Eu nem sabia que skate poderia ser uma profissão, poderia ser um esporte, assim, a visão que a gente tinha antigamente era totalmente diferente. Então era mesmo que eu tava apaixonada por skate, e o skate, quando você começa a aprender, você vicia, porque é muito difícil. Então, quando você aprende uma manobra, você assim, fica tão feliz, você já quer aprender outra, porque é muito difícil mesmo. E acabou que eu me adaptei muito bem, e eu comecei a aprender até mais rápido que os meninos. Então, assim, quando meu pai falou que eu nunca mais ia andar de skate, pra mim aquilo foi, assim, o fim do mundo. E aí, no dia seguinte, eu acordei, meu pai foi trabalhar, eu peguei e falei com um amigo meu da minha rua, e falei assim, você não tem nenhum shape velho pra me emprestar? O shape é a madeira, né? Aí ele, eu tenho um aqui que eu não vou usar mais. Ele me deu, aí eu fui e troquei o skate, troquei o shape. Aí coloquei o shape que o menino me deu, e aí quando meu pai viu, foi quando ele meio que desistiu de me proibir. Ele falou, não vai ter jeito, ela vai continuar, e quanto mais eu proibir, pior vai ser. E aí, depois disso, ele começou a obrigar minhas irmãs mais velhas a irem pra pista comigo ou na rua comigo pra eu não estar sozinha, porque eu era a única menina. E aí foi onde tudo começou, assim, um pouco mais sério. Minhas irmãs começaram a ir comigo. Aí minha avó me apoiou muito, assim, me ajudou muito. Ela me deu o meu primeiro skate novo, porque até então eu tava com skate emprestado. Ela que comprava os meus tênis, porque meu pai não queria ajudar. E tênis e skate acaba em
4, 5 dias. Nossa. Então, assim, quando ela estava pagando a segunda parcela do tênis, o tênis já precisava de outro. já tinha acabado de usar de outro. Então, assim, não era tão fácil de achar peça, não era fácil de achar tênis de skate, era tudo muito caro. E não tinha também muitas pistas. Até que um dia, um amigo veio na minha casa, ele era professor de skate, ele veio na minha casa e convenceu meu pai a me levar para uma pista no Shopping Aricanduva, que era a melhor pista que a gente tinha na época na América Latina toda. E era 20 minutos da minha casa. Então foi aí que meu pai começou realmente a me apoiar mais. Porque era uma pista fechada, tinha seguranças, era dentro do shopping. E aí eu comecei a ir pra pista todos os dias. E todos os dias minhas irmãs tinham que ir comigo, ou minha avó. Eu não podia ir sozinha, porque eu era muito nova, né? E aí, quando eu tinha 10 anos mais ou menos, que eu comecei a ir pra pista todos os dias. E aí, com 11 anos, eu fui na minha primeira competição. Foi um campeonato estadual da Nike, lá no Parque da Juventude. E eu ganhei minha primeira competição de skate. Com 11 anos. E foi aí que meu pai, assim, virou a chave e falou, não, agora a gente vai em todas as competições. Ai, que legal. E daí, depois disso, foi só apoio mesmo da parte dele também e de toda a sua família. Sim, sim, toda a minha família, assim, nessa competição foi minha família inteira. Minha avó, minhas irmãs, foram todo mundo. Minhas irmãs não gostavam de skate, mas meu pai obrigava elas a irem, então elas tinham que ir. Até minha irmã do meio começou a andar de patins pra me acompanhar, assim, na época. E meu pai começou a me levar todos os dias pra pista. A gente começou a ir pra todas as competições que tinha, pelo Brasil inteiro a gente ia. E como é importante, né, a gente ter o apoio das pessoas que a gente gosta, da nossa família. Pra você foi determinante isso também? Com certeza, eu acho que se meu pai não tivesse tido essa virada de chave, assim, me apoiar, eu com certeza não teria continuado, porque não tem como uma criança de 9 anos de idade continuar num esporte que os pais não ajudam. 100% dependente, né, dos pais, realmente, né? Total, se não tem sim. isso... E aí, com 14 anos de idade, eu fui chamada para competir o X Games, que na época era as Olimpíadas do Skate, de esportes radicais, era X Games. O X Games é o maior campeonato que tem dos esportes radicais. Até hoje, assim, é muito grande. E que hoje em dia tem as Olimpíadas, então mudou bastante. Mas pra gente foi, tipo assim, um convite para ir para as Olimpíadas. E eu tinha patrocinadores na época no Brasil que me ajudavam, assim, muito pouco. E eles não quiseram me ajudar. Eles falaram que eu era muito nova, que eu só tinha 14 anos, que eu não deveria estar indo para os Estados Unidos ainda, porque era muito cedo, lá as coisas eram diferentes. E meu pai foi contra. Meu pai falou, ela tá tendo essa oportunidade agora, então a gente vai. Nem que a gente tenha que vender o carro da família, tirar dinheiro de dentro de casa, a gente vai. E aí a gente saiu desse patrocinador, uma outra marca do Chile ajudou a gente e a gente foi. Foi onde eu já fiquei, meu pai ficou lá um tempo, depois voltou, e eu já fiquei para continuar competindo. E tô até hoje. Ai, boa. E nossa, ouvindo você falar, você enfrentou vários obstáculos e várias resistências, né, ali no começo. De onde que você tirava força para superar tudo isso e continuar indo atrás do que você tanto gostava? Assim, eu era muito nova, né? Eu não tinha muita noção do que estava acontecendo em volta. Eu sabia que era difícil, eu sabia que para ir para os Estados Unidos era muito caro na época. Então eu sabia que era muito difícil, mas eu queria andar de skate. Eu só queria andar de skate. Eu não queria saber o que estava acontecendo com os meus patrocinadores. Meu pai estava resolvendo tudo, né? Então, eu tendo o apoio do meu pai, ele falando com os patrocinadores, ele querendo também, para mim, já era o suficiente. Eu só andava de skate, só treinava. E eu já sabia que eu queria viver do skate, eu queria ser profissional. E desde novinho eu sabia que eu queria ir para os Estados Unidos, porque todos os maiores atletas do skate... todos moram nos Estados Unidos, então eu já sabia que eu queria ir desde nova. E como que foi, desde tão novinha mesmo, passar esse período da infância, a juventude, focada no esporte, assim? Porque, querendo ou não, é muito diferente da infância de muita gente, né? Como que foi pra você isso? Bom, a minha foi até mais diferente do que os atletas de hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem muito mais apoio. Então, os atletas conseguem, a maioria, né? Continuar com os familiares e mesmo assim viajar, competir. Eu não tive essa opção. Eu tive que ir para os Estados Unidos, eu tive que ficar lá sozinha, sem a minha família, porque não tinha como levar todo mundo. Não tinha Isso como... com 14 anos? Com 14 anos eu fui. Quer dizer, eu fiquei sozinha, fiquei com pessoas que me ajudaram na época. Eu tive uma guardiã que viajava comigo, que me ajudava, mas não era da minha família.
Era como se fosse uma pessoa que cuidava de mim. Sim. Então eu fiquei longe da minha família, longe dos meus irmãos, do meu pai e da minha mãe. Eu tive que aprender a fazer tudo sozinha aos 14 anos de idade, desde lavar roupa, fazer comida. Tipo, eu tinha que esperar os meus amigos mais velhos saírem do trabalho para ir para a pista de skate treinar, porque eu também não podia ir sozinha, só tinha 14 anos. Então, assim, foi muito difícil. Então, imagina, tá num país que você não fala a língua, você não conhece ninguém. Nossa. Eu fui direto para Los Angeles, eu não falava uma palavra em inglês, eu não sabia, eu nunca tinha lavado minha roupa sozinha no Brasil, eu nunca tinha feito minha própria comida. Então, assim, eu tive que aprender a lidar com isso e eu sabia que era necessário. Se eu voltasse pro Brasil, eu não iria conseguir seguir uma carreira no skate, porque a gente não tinha o apoio que a gente tem hoje em dia. Então, eu não tive muita escolha. Ou eu sigo o meu sonho, a minha carreira, e fico longe da minha família, ou então eu volto pro Brasil, volto pra escola e vou pro sonho de só ir pra faculdade e não virar uma atleta. Nossa, você foi forçada, na verdade, a amadurecer muito cedo, né? Você acha que você ter sido colocada, assim, meio que de sopetão nessa situação em que realmente você foi obrigada a lidar com tudo isso, te ajudou muito no amadurecimento da Letícia também como pessoa, e não só como atleta, como a pessoa que tinha que correr atrás de vitória, essas coisas, mas a Letícia na vida pessoal também? Com certeza, assim, eu era muito nova, eu vi muita coisa, imagina. Eu fui direto pra Hollywood. Eu vi skatistas que estavam no topo da carreira perderem tudo por conta de festa, álcool e não ter um foco de atleta. Então eu vi tudo de perto. Eu pergunto do amadurecimento muito também nesse sentido mesmo. Então eu vi tudo muito de perto. Então eu pude escolher. Porque até então, por mais que minha família estava aqui no Brasil, estava me ajudando e tal, eu estava lá sozinha, estava com amigos. Então assim, eu poderia tomar minhas próprias decisões muitas das vezes, mesmo sabendo que o tempo todo meu pai falava que se eu pisasse fora da linha ele ia me buscar, eu poderia ter feito muita coisa, assim. Então eu consegui ver tudo e decidi o caminho que eu queria ir. Então isso me ajudou muito, assim, a ser não só uma pessoa, né, que andou na linha a vida inteira, mas ter mais foco e amadureci muito mais rápido. Imagina, 14 anos eu cuidava da minha própria vida. Sim. Tipo, por mais que eu sempre tive minha família muito perto, não é a mesma coisa. Não morava mais na casa dos meus pais. Eu já pagava minhas contas sozinha. E como que foi a experiência do primeiro X Games? Do primeiro X Games foi, assim, um choque de realidade. Porque aqui no Brasil eu vencia todas as competições já. Então, assim, eu já tinha sido campeã paulista, campeã brasileira, já tinha ganhado tudo. E eu cheguei lá, era totalmente diferente. Eu tava andando de skate com as melhores skatistas do mundo. E a pista era totalmente diferente do que eu tava acostumada aqui no Brasil. Então, eu tive que me adaptar. Então, o primeiro X Games eu fiquei em último lugar. Eu ficava até na dúvida, será que eles vão me convidar de novo? Porque eu não fui bem, fiquei em último lugar. Era tudo muito grande pra mim. Então, ter ficado lá depois do X Games mais 6 meses me ajudou muito a me adaptar com o skate de lá. Tá. Que é um skate mais de rua, né? Aqui no Brasil era mais pista. Então, lá era tudo muito maior. As escadas eram gigantes, assim, maior que eu. Eu era super magrinha, super baixinha. Ainda sou, né? Mas eu era menor ainda. Então, assim, eu tive que me adaptar totalmente ao skate delas. Então, ter ficado lá me ajudou muito. Acho que se eu tivesse voltado pro Brasil, talvez hoje em dia ou eu andaria de skate só por lazer ou nem andaria de skate. E você acabou se tornando uma super medalhista, né? E como que foi essa sua evolução? Ao que você atribui, na verdade, a sua evolução, que foi rápida, né? Esse tempo que você falou e tal. Mas o que você fez ali? Usou de estratégia mesmo para se tornar essa super campeã que você se tornou? Eu não tinha muita opção. Eu não tinha patrocinador na época que me bancava. Então, eu tinha que ir bem em competição para poder ganhar dinheiro e continuar vivendo nos Estados Unidos. Tinha que pagar aluguel, tinha que pagar minhas contas. Então, eu era forçada a ir bem. Então, acho que isso me ajudou muito, assim. Aqui no Brasil, eu sempre fui muito competitiva, aqui no Brasil também, mas lá a história era diferente. Aqui, se eu não ganhasse uma competição, tudo bem, eu ia voltar para casa, meu pai ia continuar pagando as contas de casa e estava tudo ok. Lá, se eu não ganhasse
algum momento eu ia ter que voltar pro Brasil, porque meus pais não tinham dinheiro para mandar para os Estados Unidos. Então, eu tinha que vencer. Então, assim, não foi fácil, demorou até eu conseguir, acho que minha estreia no X Games foi em 2007, acho que minha primeira medalha foi em 2010, 9 ou 10. Então, assim, eu bati na trave até 2013 para conseguir o ouro. Então, assim, demorou, assim, não foi uma adaptação tão simples. Sim. É que olhando hoje em dia, assim, parece que foi tudo muito rápido, por eu ter o recorde de medalhas do X Games, parece que foi rápido, mas foi, tipo, o último lugar. Aí, no ano seguinte, a gente só tinha um por ano. Eu fui para 6º lugar. Aí, no 3º ano, fui pra, sei lá, 5º. Eu fui subindo aos poucos, sabe? Então, Ano assim... a ano, melhorando. Não é que nem hoje em dia. Hoje em dia tem 10 campeonatos por ano. Campeonatos bons, que dá pra você treinar bastante, dá pra você competir bastante e ter mais chances. Antes não era uma vez por ano. Então, assim, Nossa, era o ano inteiro vivendo por um dia. Era um dia, uma final só. 8 meninas ou 10, eles mudavam sempre. Então, assim, naquele dia, você não podia ter uma dor de barriga, não podia ter um pé torcido. Ansiedade, uma como dor que de lida? cabeça. Então, assim, várias vezes eu competi com muita dor de garganta, doente. Várias vezes eu competi machucada. E no meu primeiro ano, meu primeiro ouro, que foi no Brasil, em Foz do Iguaçu, eu tinha feito uma cirurgia no tornozelo há 32 dias antes da competição. Caramba. Nossa. Mas eu não tinha opção. Tinha que... Não é que hoje em dia você consegue escolher. Hoje em dia você nem pode para todos, porque você corre risco de se machucar e perder alguns. Então hoje em dia dá para escolher. Hoje em dia dá para viver de patrocínio. Antigamente não tinha essa opção. E a sua escalada em relação a patrocínio mesmo? Como que aconteceu? Como que as marcas começaram a chegar em você e você de fato começou a ganhar dinheiro com o esporte? Eu acho que depois que eu comecei a ganhar medalhas no X Games, isso ajudou muito. O X Games nos Estados Unidos, no mundo inteiro é gigante, né? Mas nos Estados Unidos é muito grande, passa em TV aberta. Então, assim, X Games é muito parecido com Olimpíadas. Até pessoas que nunca fizeram esporte na vida conhecem X Games, já assistiu X Games. Então, me deu muita visibilidade. Então, tá ali, todo ano tá no pódio, me deu muita visibilidade. Mas 2013 foi o ano que minha carreira, assim, mudou muito. Porque foi o ano que eles fizeram 3 X Games num ano só. Eles nunca tiveram feito isso. 2 de street e 1 de videoparte na rua. E eu ganhei os 3. Então, esse ano foi o ano que me deu um destaque muito grande. E foi aí que começaram a vir as marcas fora só do nicho do skate. Nossa, ganhar 3 no ano, assim. Nossa, como que você conseguiu lidar também? Porque é difícil quando você tá tendo que lidar com o desafio de se superar e de chegar lá no topo. Só que daí quando você chega no topo, como que fica a cabeça? Então, a estrada para chegar no topo, né? A escada é um processo muito legal. As pessoas às vezes não conseguem curtir esse processo porque tá tão focado em chegar no topo. Só quando você chega no topo, é onde tudo piora, porque a pressão é maior. Nossa. Então, assim, você tá no topo, a qualquer momento você pode cair. Então, ficar no topo foi a parte mais difícil. Óbvio que a estrada para chegar até lá foi difícil também, só que eu não sabia como era lá em cima, né? Então, a gente não tem essa noção. E quando eu cheguei, foi quando veio a época de rede social. Aí começaram as críticas, aí por eu ter sido bem diferente das outras meninas que competiam comigo, eu segui um caminho totalmente diferente, eu sofri muita crítica, muito hate na internet. Então, pra mim, essa parte foi a pior, assim, sabe? Tá, beleza, eu tô no topo, eu tô ganhando tudo, tá dando tudo certo, mas por que as pessoas estão me criticando tanto? Porque eu tô mais feminina na pista do que as outras meninas, porque eu tô saindo em revistas de moda, de fitness. Por que eles estão me criticando? Eu só tô fazendo o meu trabalho, eu tô levando o skate em geral para outros nichos. Por que eles estão, assim, falando tanto mal de mim? Então, assim, essa parte foi a mais difícil. Mas, graças a Deus, eu consegui, assim, me adaptar muito bem a isso. Eu sabia o que eu estava fazendo, era o que eu queria e era o certo para mim. Então, eu nunca deixei, assim, que os comentários negativos, as críticas prejudicassem. Mas, com certeza, assim, você sente, não tem como. Se eu falar que eu li as coisas e fingia que nada estava acontecendo, é impossível falar isso, eu estaria mentindo. Mas eu consegui me adaptar muito bem. Acho que o ano que mais me pegou, assim, foi 2015.
foi o ano que... Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uma revista da ESPN nos Estados Unidos que ela é muito grande. E aí todo ano eles faziam uma edição que eles mostravam o corpo dos atletas. Então eles escolhiam os melhores atletas do mundo para poder sair nessa edição, que era bem focada assim no corpo do atleta, mostrar os músculos, mostrar as cicatrizes. E aí eu fui escolhida um ano, eu fui a primeira skatista a ser escolhida e tal. Só que a foto era totalmente nua. Não mostrava nada, mas era uma foto nua. E aí no Brasil as pessoas não estavam acostumadas com essa revista, porque é muito lá fora, então nunca tinham visto aqui no Brasil. Então quando eu fiz, me criticaram muito, 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 muito. Falaram que eu cheguei a fazer por dinheiro, que eu tava pousando nua, só que eles totalmente mudaram o significado que era, assim, e não adiantava eu explicar, porque o pessoal ficaram me criticando muito. Mas eu fico inconformada como, e se fosse por isso também? Você não é dona da sua vida, das suas escolhas, tudo? Por que as pessoas, elas se preocupam tanto em querer opinar nas escolhas dos outros, né? E não dava pra ver nada, assim, Nossa. Não era que era uma foto, assim, nua, era uma foto, assim, que mostrava o corpo do atleta. Tinham vários atletas, eu não era a única, tinha vários, só que pegaram no meu pé. Então era um ano que eu tive muita visibilidade fora também do skate, então eu fiz muita coisa de moda, de fitness. Então as meninas até que competiam comigo, estavam me criticando. Então era um ano que eu queria, assim, muito provar que, tudo que eu tô fazendo é porque eu sou skatista, eu tô tendo oportunidades incríveis, que eu garanto que qualquer outra pessoa no skate que tivesse a oportunidade que eu tive, eles teriam feito também. E aí foi o ano que eles fizeram do meu primeiro mundial de skate feminino do Street League. Então era um ano que eu queria muito provar, porque as pessoas falavam que eu não andava mais skate, que eu só queria saber de posar pra revista, que eu virei uma figura das redes sociais, que nananã. E aí teve o mundial e eu queria muito, muito ganhar pra provar eles, né, que não era isso, que eu... Em primeiro lugar, eu sou skatista, antes de qualquer coisa. E tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei até hoje é porque eu sou skatista. Não é porque eu sou modelo, porque eu sou modelo fitness. Eu sou skatista. Então, eu queria muito ganhar. E foi o ano que eu consegui ganhar o primeiro Street League que teve feminino. E assim, pra mim foi tipo, tirar um peso das minhas costas e depois disso daí, aí eu não me importei com mais nada. Eu posso falar o que quiser, que eu já provei o que eu tinha que provar. E aí eu só segui minha vida fazendo as coisas da maneira que eu achava que era certa pra mim. E sempre foi assim, tudo que eu quis fazer na vida eu fiz. Eu tenho muita opinião também, então quando eu não quero fazer algo eu não faço, ninguém consegue me convencer. Então assim, graças a Deus deu tudo certo. Mas é isso, olha que coisa legal, né? Você consegue... Não fica presa em uma caixa, né? A skatista Letícia Buffoni, ponto final, só isso. Você é multifacetada, né? Uhum. Você, além de skatista, você também corre pela Porsche Cup, certo? Sim. E é empresária também. Sim. Vamos começar falando sobre a Porsche Cup? Vamos. Da onde surgiu isso, essa paixão por velocidade? E como que ela se encaixa na sua vida hoje em dia? Bom, eu corria de kart quando eu era pequenininha, assim, muito nova, com 12 anos de idade, porque nessa pista que eu treinava skate, tinha uma pista de kart no estacionamento. Então eu saía do treino de skate e ia andar de kart, como uma brincadeira, assim, nunca imaginei levar isso a sério, porque eu sempre gostei de carro, mas era uma brincadeira. E aí, depois que eu fiquei mais velha, comecei a dirigir, eu comecei pra pista de carro só pra andar. Ia pra pista e fazia voltas rápidas com carros dos esportes. E aí, em 2021, depois das Olimpíadas, eu fiz um planejamento de começar a correr de carro. E aí eu comecei em 2022 correr nos Estados Unidos. Comecei a correr de rally, que é off-road, né, na terra. E aí eu corri o circuito do Nitro Cross 2022, 2023, e vou correr esse ano também. E aí, ano passado, eu tive uma proposta da Porsche Cup, tive um convite deles para vir fazer um teste com eles. E foi assim, no momento perfeito, porque eu queria muito fazer pista. Eu só tava fazendo off-road, então eu queria muito fazer pista. E aí chegou na hora certa, aceitei o convite, assim, a gente se falou em dezembro, em janeiro eu já tava fazendo o teste e já fechei para fazer o ano inteiro, assim. E tô amando. A gente acabou de ter uma etapa esse final de semana. A Porsche Cup tem uma categoria de base, né, que eles
ensinam a se tornar um piloto. Então, eles têm todo o apoio, desde coach, de mecânicos, de tudo, para ensinar, assim, tudo. E aí tem mais 2 categorias acima dessa. Então, o meu plano é aprender o máximo possível esse ano, para ano que vem, talvez, mudar de categoria. Eu fico pensando, o skate, que é uma coisa super radical, aí automobilismo também, velocidade, adrenalina. Você é movida a adrenalina mesmo, né? Sim, eu gosto muito, assim, eu sempre fiz todo tipo de esporte, assim, que você possa imaginar. Eu nunca fui de só andar de skate. O skate sempre foi a minha profissão, sempre foi a minha prioridade, mas toda vez que eu tinha tempo livre, eu ia fazer outra coisa. Eu ia surfar, saltar de paraquedas. Então, eu nunca consegui só andar de skate. Eu tinha que fazer outra coisa para voltar a andar de skate. Porque quando você faz só a mesma coisa, eu não consigo só fazer a mesma coisa. Eu fico irritada de fazer só a mesma coisa. Eu tenho que sempre estar fazendo algo diferente. Então, eu sempre gostei muito de aprender. Então, eu ia tentando outros esportes. E a melhor sensação do mundo é você tentar um esporte que você é muito, muito ruim. E aí você ir para outro esporte que você é boa. Então, assim, toda vez que eu tentava, sei lá, surfar, que é muito difícil surfar. E aí eu tentava, não ia bem, aí eu voltava, andava de skate. Aí eu agradecia por ser boa no skate, porque é muito difícil ser boa em esporte, né? São muitos anos de treinamento, então eu sempre fui muito grata, assim. Toda vez que eu voltava a andar de skate, eu falava, eu amo andar de skate. É muito bom ser boa em algo. Então isso me motivava, assim, a continuar a andar de skate, a aprender mais. Então por isso que eu acho que eu sempre quis testar tudo, assim. E você, como essa multiesportista, então, o que você acha que o esporte, as habilidades que o esporte acaba criando dentro da gente, ajudam na vida pessoal, na vida até como empresária? O esporte te dá muitas experiências, né? Você viaja o mundo inteiro, você fala com todo tipo de pessoa, aprende várias línguas, e te dá muita maturidade e foco. No esporte, o que você mais tem que ter é foco, né? Então, foco e disciplina. Então, isso me ajudou muito, assim, no lado de empresária também. Porque os meus primeiros anos de carreira, eu nem pensava em ser empresária. Eu pensava em ir pra faculdade, falava, vou andar de skate e tal. Você queria fazer alguma coisa de faculdade, assim? Eu já quis fazer várias coisas, assim. No começo, eu queria fazer fisioterapia, porque eu me quebrava toda hora. Eu vou precisar fazer fisioterapia. Primeiro eu queria fazer educação física. Tá. Aí depois comecei a me quebrar, eu queria fazer fisioterapia. E aí depois que eu fui ficando mais velha, eu fui cada vez me dedicando mais ao esporte, eu fui desistindo da faculdade. Eu acho que eu não preciso mais, eu acho que eu não vou precisar. Mas eu sou muito curiosa também, então eu tô sempre, assim, lendo livro, eu tô sempre fazendo cursos online. Eu tenho uma equipe gigante que me ajuda também, eu não conseguiria fazer nada sozinha, porque a minha agenda não dá. E eles sempre me ensinam muita coisa, assim, como eu sou muito curiosa, eu gosto de participar de reunião, gosto de estar a par do que está acontecendo. Então, eu odeio deixar as coisas na mão de uma pessoa para cuidar, assim, eu gosto de estar junto, tá sabendo o que está acontecendo. Então, eu sempre fui muito, muito curiosa. E eu também sempre tive na cabeça, eu cresci com as pessoas falando assim, mas a carreira do atleta é muito curta. O atleta ganha dinheiro só por 5, 10 anos no máximo e depois tem que trabalhar. Aí eu ficava, vou trabalhar do quê se eu não andar de skate? Porque assim, eu andei de skate a vida inteira. Eu não fui pra faculdade. O que eu vou fazer se não der certo? Então eu sempre fiquei com isso na cabeça. Então, assim, eu sempre fui muito assim, focada em investir meu dinheiro, não sair gastando à toa, mas investir muito bem. Eu acho que isso é muito, muito importante na carreira de um atleta. E de uns 7 anos para cá, a gente está focando bastante assim nesse meu lado de empresária. Então já tem algumas marcas que eu sou parceira, sou sócia e tô adorando. Assim, para mim é algo ainda super novo, eu tô aprendendo muito ainda, mas é muito legal, assim, saber que você é dono de uma marca, assim, poder participar do planejamento, poder tomar decisões. Eu tô achando incrível, assim. Eu gosto de dar pitaco em tudo, né? Então eu tô adorando isso. Nossa, mas você não, em algum momento você não fica meio louca, assim, de ter que lidar com o skate, com o automobilismo e com as marcas? Como que você lida com a sua saúde mental? Às vezes é cansativo, assim. Acho que o pior pra mim são as viagens. Eu viajo muito, muito, muito. Então é muito cansativo. E eu passo muito pouco tempo em casa. Então isso às vezes me pega um pouquinho. Mas eu sei que um dia eu vou viajar menos e vou poder descansar mais. Então, assim, eu não me apego muito a isso. E eu tenho muita energia. Eu não paro, eu não consigo ficar parada. Então, assim, eu consigo dar conta de tudo. Como eu disse, eu tenho uma equipe que me ajuda muito.
Eu jamais conseguiria fazer tudo sozinha, porque é muita coisa, assim. Não dá, né? Não tem Humanamente como. impossível, eu Não acho. tem como. E eu falo que eu tenho duas vidas. Eu tenho uma vida nos Estados Unidos e eu tenho uma vida no Brasil. São realmente duas vidas. Tipo, exatamente o que eu tenho nos Estados Unidos, eu tenho aqui. Então, eu tenho um time lá que me ajuda e tenho um time aqui. Minha família me ajuda muito também. Minha irmã, meu cunhado, minha mãe, eles me ajudam muito também. Então, assim, na parte do Brasil, eles ficam me ajudando aqui, tomam conta junto com a minha equipe. E lá, meu empresário que toma conta de tudo. Então, assim, eu tô a par de tudo, tô sempre em reunião, sempre fazendo as coisas. Eu uso as horas vagas no aeroporto, esperando o voo ou no avião para fazer e-mail, para resolver as coisas, colocar minhas ideias no lugar também, porque eu não paro. Então, às vezes é difícil conseguir até parar para colocar as ideias no papel. Então, eu uso esse tempo que eu tenho no aeroporto. E quando eu tô em viagem, assim, ou de corrida, de competição, de gravação, eu passo muito tempo sozinha também, no hotel. Então, isso me ajuda a focar. Ai, boa. E como que você escolhe as marcas que você vai investir, que você vai se associar? Como que é feita essa curadoria, assim, pra você? Então, eu tenho um time que cuida só dessa parte. Então, eles ficam de olho o que faz sentido pra mim, o que não faz. Tem que ter fit, querendo ou Tem, não, tem né? que ter Com o que... fit. Eu não gosto de trabalhar com nada que não combine comigo. Eu acho que a primeira coisa, você tem que amar o que você faz. Que aí você faz com vontade. Então tem que ter um fit. Que nem a gente recebeu essa proposta da Mamba Water pra gente entrar de sócio. Eu e o Pedro Scooby, que é meu irmão. Então, quando a gente recebeu a proposta, eles têm um projeto muito bacana que leva água para as comunidades carentes do Brasil. Legal. Foi a primeira água enlatada. Então, assim, quando eles começaram a contar tudo, eu achei incrível. Então, e não batia com nenhum patrocinador meu. Então, assim, foi perfeito. E a gente entrou de cabeça e tá indo super bem. A gente tá super feliz com o resultado. A Heineken acabou de entrar de sócios também, então eles vão fazer toda a nossa distribuição. Então, assim, tá indo super bem. Não imaginei que seria tão rápido assim. Isso aqui no Brasil, né? Lá nos Estados Unidos, eu sou sócia de uma marca de proteína vegana. Eu tomo proteína a minha vida inteira. E eu sempre procurei uma proteína mais limpa, assim, sem muita coisa, mais saudável. E eles chegaram até mim. Só quando eles chegaram até mim, eu já tomava a proteína deles. Olha só. Então, assim, foi perfeito. Assim, o meu treinador da Red Bull que me passou. Então, eu já estava consumindo a proteína deles. Então, assim, foi um fit muito perfeito. E a gente vende no Whole Foods, no Mothers, que são mercados gigantes lá nos Estados Unidos. Então, tá indo super bem. E agora, há 4 anos atrás, a gente recebeu a proposta para fazer uma campanha de uma marca de produtos de tatuagem. Desde, tipo, produto que faz curar a tatuagem, a protetor solar, tem aquela pomada que faz a tatuagem reviver. Então, quando eu fiz a campanha para eles, eu me apaixonei pelo produto. Esse é muito lindo, depois eu te mostro. É muito lindo, eu me apaixonei do resultado, tudo. E aí eu falei pro meu empresário, eu falei, será que a gente não entraria de sócio nessa marca? Aí Eu foi adorei. ideia sua, Aí foi no ideia caso. minha. Ah, tá. Aí eu falei, eu adorei os produtos, eu quero estar nessa marca. E aí ele conversou com o pessoal, deu certo. Hoje em dia eles são meus sócios também. A gente vende na GNC nos Estados Unidos, no Walmart, tá crescendo muito. Então essa foi ideia minha. Através de um amigo veio a proposta de virar sócia de um hotel lá em Joshua Tree, na Califórnia. Que vai ser um hotel de luxo, só que feito de containers, bem perto do parque, assim, bem legal. Bem diferente também, Bem né? diferente, assim, nunca imaginei ser sócia de um hotel. E a ideia, assim, quando chegou até mim, óbvio que o lado do business foi o que eu pensei em primeiro lugar, mas eu pensei também, eu falei, eu quero ficar nesse hotel toda hora, então eu quero ser sócia. E aí o hotel tá sendo construído agora, acredito que nos próximos 6 a 8 meses já vai estar pronto. E é super perto da minha casa, é 1h20 da minha casa, mais ou menos. Então, assim, tô super empolgada com esse projeto. Acho que é um dos maiores que a gente tem até então. E vira e mexe, assim, a gente vai recebendo propostas também. Aí tem coisa que vem pelos meus empresários, tem coisa que eu gosto e eu falo, que tal, vamos tentar. Tem marcas que vêm até a gente e aí a gente já tenta colocar uma proposta de trocar por equity. Então, a gente vai tentando, assim, o máximo possível, porque eu acho que eu não vou andar de skate pro resto da vida.
Em algum momento da minha vida eu vou ter que parar, né? Que eu vou ficar mais Ter velha. esse plano B mesmo, né? Eu já tenho o plano B, assim, acho que ainda vou andar de skate por muitos anos, mas eu penso um dia em parar e poder viver só do lucro das minhas empresas e não ter que me preocupar em performar o tempo todo, em competir, em ter que gravar vídeo. Então esse sempre foi o meu foco, assim, ter um plano B e não simplesmente acabar minha carreira e eu ficar perdida, não saber o que fazer. E voltando a falar do skate, então, você, quando começou, você falou não havia referências, né, de mulheres no skate. E você acabou se tornando uma grande referência para muitas meninas que começaram a andar de skate. Como é para você isso, ser esse exemplo? Ah, é incrível, né? Eu digo que quando eu comecei a andar de skate, o que eu mais queria era ter uma mulher que eu pudesse mostrar pro meu pai e falar assim: olha aqui, ela anda, ela é profissional, ela vive do skate, tipo, eu quero ser que nem ela. Então, assim, eu não tive isso. Tinha várias mulheres que já eram profissionais do skate, mas naquela época, eu não tinha rede social que nem hoje em dia, então era muito mais difícil em saber. Então, eu não tinha, assim, uma referência que eu pudesse mostrar. Então, hoje em dia, com a rede social, com todo, né, o apoio que a gente está tendo das emissoras também, tá muito mais fácil. Então, assim, poder hoje em dia ser essa referência, ter sido essa referência para Raíssa, para Sky, assim, para mim é muito incrível, assim, era algo que eu queria muito ter e não tive, então poder ser, assim, às vezes eu fico pensando, eu falo, caramba, eu nem acredito que isso realmente aconteceu. Imagina, tipo, a melhor skatista do mundo da atualidade, que é a Raíssa, Se inspirou em você, se inspirou né? em mim. Tipo assim, por mais que ela é minha irmã, eu não vejo dessa forma, porque a gente tá sempre junto, a gente é muito próxima. Tipo, um fato que aconteceu e eu sou muito grata por isso. E pretendo continuar, assim, espelhando, inspirando não só as mulheres, mas não só as skatistas, mas as mulheres também que querem entrar pro business, querem, né, entrar num nicho masculino, que nem no automobilismo, a gente não tem muitas mulheres no automobilismo, Sim. então, assim, a minha meta é poder sempre trazer mais mulheres na Porsche Cup. A minha equipe inteira é feminina. A gente Que legal isso. tem outra pilota também na Porsche Cup, que é a Antonella, que ela já estava antes de mim, ela já começou um ano atrás, ela foi campeã no passado. A equipe dela também é feminina. Então, assim, cada vez as mulheres estão ganhando mais espaço e a minha meta é continuar ajudando nisso o máximo possível. Nossa, muito legal. Você está fazendo muito bem o seu papel. Obrigada. E ó, não tem como negar que sua vida é baseada em um grande sucesso, no fim das contas, tanto no esporte quanto agora no mundo dos negócios. Mas para além de tudo isso, se você pudesse definir a palavra sucesso sei lá, uma frase, um pensamento, o que seria? Você diz assim, que eu tive na minha carreira? Sim. Ah, eu digo skate, assim, o skate me levou para todos os lugares, que me deu todos os conhecimentos. Se não tivesse sido o skate, eu não estaria hoje em dia correndo numa Porsche Cup, eu não estaria com as minhas empresas. Então o skate realmente, assim, que começou por uma brincadeira, me trouxe onde me trouxe, assim. Então é impressionante saber que um brinquedinho de 4 rodas de madeira me levou a lugares que eu nunca imaginei na minha vida e, tipo, tá aqui hoje. Ah, é muito legal. Você é muito merecedora mesmo. Obrigada. E se você pudesse dar dicas ou até uma mensagem motivacional mesmo, assim, para meninas, meninos que querem começar a se arriscar em um esporte que talvez seja um pouco diferente ou qualquer outra coisa assim, o que você diria para essa pessoa arriscar mesmo sem medo? Olha, tem que arriscar, não deixar que ninguém fale que você não consegue, que você não pode fazer porque você é mulher ou porque você não vai conseguir um dia. Tem que ir atrás. Eu acho que eu sou um grande exemplo disso. Comecei a andar de skate, não tinha pista, não tinha nada, mal tinha skate direito, os skates na época eram horríveis e eu consegui. Então acho que qualquer pessoa consegue, assim, tem que insistir, ir atrás dos seus sonhos e não desistir nunca. E com tantas dificuldades que você passou na sua carreira, que você falou agora dessa questão da rede social, tudo, teve algum momento em que você pensou em desistir? Teve alguns, no comecinho da minha carreira principalmente, quando eu tava nos Estados Unidos sozinha, assim, a minha família, eu ficava assim, mas será que eu vou conseguir? Tava muito cedo ainda, então não tinha noção de tudo que iria acontecer. Eu falei, será que eu não volto pro Brasil? No Brasil eu tenho minha família, eu tenho minha casa, eu tenho tudo. Eu posso ir pra pista de skate todo dia. Aqui eu tenho que ficar esperando as pessoas me levarem. Aí
no segundo ano, que eu tava lá no primeiro, acho que foi no primeiro, eu quebrei o pé. Então, e eu estudava lá, eu ia pra high school lá. Então, eu tinha que ir pra escola de muleta. Era horrível, dependia de uma amiga me buscar e me levar. Então, assim, vários momentos eu pensei. E também, um momento que eu pensei em desistir de competir. Não desistir do skate, mas desistir em competir. Foi antes das Olimpíadas. Porque eu quebrei meu pé 2 vezes. Foi uma estrada muito longa até os Jogos de Tóquio. Eu quebrei o pé 2 vezes, perdi várias competições que valia ponto. Então chegou um momento que eu achei que eu não ia conseguir me classificar. E eu não conseguia pensar nas primeiras Olimpíadas de skate eu não estar. Então, assim, pra mim foi muito Logo difícil. você, né? Eu falava, como assim? Eu fiz parte de tudo isso. Como que eu não vou estar na primeira? Então, assim, talvez a segunda já vai ser muito tarde. Então, assim, eu fiquei pensando muito. Eu achei que eu não ia conseguir voltar a tempo. E aí, impressionante que veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu estava em recuperação ainda do meu pé. Então, acabou que deu tempo, eu consegui me classificar. Eu cheguei a ganhar uma competição que foi a que me deu os maiores pontos para ir para as Olimpíadas com o pé quebrado. Nossa. Eu quebrei o pé antes da competição, no aquecimento. Então, assim, não tive opção. Eu tive que competir com o pé quebrado, assim, foi péssimo. Mas eu consegui vencer os pontos que eu precisava. Eu ganhei a competição, isso que me garantiu para Tóquio. Então, assim, quando eu quebrei a segunda vez, eu realmente achei que eu não ia conseguir. E eu ficava, eu não tô feliz mais competindo. Eu tô me forçando muito, tô me colocando muita pressão. Porque eu sou muito competitiva, então eu acabo me colocando muita pressão. Então, assim, eu sempre ficava pensando assim, será que eu quero mesmo ir para as Olimpíadas? Será que eu quero continuar competindo? Será que eu preciso passar por tudo isso? Eu já ando de skate na época eu andava há 16 anos. Já ando de skate há 16 anos, já ganhei todo tipo de competição. Tipo, eu posso dar uma pausa em competição e focar em outras coisas. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. Esse momento passou. Mas de onde você tirou força, assim, pra dar essa volta por cima nesse momento em que você tava pensando em largar? Acho que o meu amor pelo skate, por eu ser uma pessoa tão competitiva, eu não conseguia me imaginar fora das competições. Então, assim, pra mim até hoje é difícil. Assim, depois de Tóquio eu resolvi dar uma pausa nas competições. Eu não competi para a corrida olímpica para Paris. E até hoje é muito estranho para mim. Eu tava lá em Paris e eu não estar na pista competindo, eu não me acostumei com isso ainda, porque eu competi minha vida inteira. Então, assim, é muito, muito estranho, mas eu acho que eu fiz a escolha certa. Eu vim focada nos meus projetos como empresária. Estou fazendo muito projeto bacana de vídeo também, que quando eu estava competindo não tinha tempo de fazer essas coisas. E eu queria muito me dedicar ao automobilismo. Então, assim, se eu estivesse competindo agora, eu não conseguiria me dedicar ao automobilismo, que tá sendo, assim, um sonho. Tô vivendo um sonho também no automobilismo. Tô tendo muitas oportunidades que poucas pessoas têm, assim. Conseguir fazer a transição de um esporte para outro é muito difícil. Então, eu tô muito feliz de ter tido essa decisão lá em 2022. Foi quando eu realmente decidi. E para além do esporte, do mundo dos negócios, qual você considera que foi a sua maior realização? A minha maior realização ainda não aconteceu. Eu tenho um sonho já há muito tempo que eu quero fazer e eu ainda não consegui. Muito difícil, muito trabalho, mas eu estou planejando, é o meu foco para os próximos anos. Eu queria muito ter um instituto para ajudar crianças, ajudar a formar atletas, não só no skate, mas em várias modalidades. Então esse é um sonho que eu tenho e eu espero muito conseguir. Ah, mas com certeza você vai conseguir. Olha o tanto de coisa que você conseguiu. E é muito legal ouvir a sua história desde lá atrás, quando você começou com 8, 9 anos. E você tá aqui agora com tantas conquistas, tantas realizações, tenho certeza. Que na verdade é só o começo ainda, né? Porque você ainda é tão jovem, você tem quanto? 31 anos? 31. Ixi, tem muito caminho pela frente, muita vitória aí pela frente. Eu tenho muitos planos ainda. Como eu disse, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Assim, eu sempre quero estar fazendo algo novo, sempre quero estar aprendendo algo. Então, o instituto é um grande desafio, porque eu quero fazer aqui no Brasil. E como eu moro lá fora, assim, eu ainda não consegui formar uma equipe, não consegui ir atrás disso, porque realmente minha vida está sendo uma loucura. Conseguir conciliar skate com automobilismo está sendo muita correria. Então, eu espero conseguir, assim,
Se eu conseguir virar uma skatista profissional, mudar do Brasil e para os Estados Unidos, acho que eu consigo fazer um instituto. Tenho certeza que consegue. Mas só uma dúvida que me veio aqui agora. Sobra espaço para a vida pessoal também? Não muito. Mais ou menos, tem que arranjar aí na agenda, porque deve ser complicado, né? É difícil, assim, eu falo que eu não tenho muito uma vida, né, pessoal, eu tô sempre viajando, sempre trabalhando, eu sempre tento, assim, quando eu tô em casa, os meus amigos, eles são incríveis, eles vêm até mim, porque eles sabem que eu não fico muito em casa, então quando eu tenho 1, 2 dias em casa, vem todo mundo pra minha casa, e eu não tiro muitas férias, eu tiro férias só no final do ano, que aí eu venho, passo Natal e Ano Novo aqui no Brasil com a minha família, e aí eu consigo juntar todos os meus amigos, e aí eu passo 1, 2 meses aqui no Brasil. Normalmente eu passo 1 mês, agora com a Porsche Cup eu tô conseguindo vir mais vezes e passar mais tempo aqui, então tá me ajudando muito com isso, mas assim, eu não tenho muito uma vida pessoal, assim, eu não posso planejar muita coisa, então assim, eu sempre perco casamentos, eu não fui no casamento de ninguém, eu perco aniversários, eu perco datas especiais, só que assim, eu tô acostumada aqui com isso, desde os meus 11 anos de idade que eu não consigo ter uma agenda pessoal, então assim, acredito que um dia eu vou viajar um pouco menos e aí eu consigo fazer tudo. Esses sacrifícios, né, que fazem parte, mas que no fim valem a pena pra você. Sim, é o que eu digo, assim, eu vivo o meu sonho. Então, por mais que é muita viagem, muito trabalho, eu faço com muito prazer. Então, pra mim, assim, é super divertido, cansativo, mas eu amo o que eu faço, então minha família entende, meus amigos entendem, me apoiam muito, eles tentam ao máximo estar próximo e tá dando certo, então eu vou continuar até eu conseguir. Muito bom. Lê, muito obrigada pela presença, amei o nosso papo, de verdade. Como eu disse, tenho certeza que, enfim, você ainda vai ter muito mais sucesso aí na sua trajetória. E obrigada demais pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada demais, estou muito feliz em estar aqui e conte comigo. Valeu. E obrigada a você que assistiu ao Forbes Esportes até aqui e até o próximo.